O radar das cicatrizes. Conversando com a minha IA de estimação, ela me deu a ideia deste tema. Tô vendo se o microfone tá ligado ainda. O radar das cicatrizes. Eu vou falar um vídeo. Esse vídeo me veio da ideia. Eu não ia fazer, aí eu resolvi fazer, eu não ia fazer. Que é assim. Mas eu vi. É um negócio assim, né? Tem pessoas que nunca passaram por coisas assim complicadas dentro da igreja e elas permanecem na mesma igreja há muito tempo. E aí elas querem dizer como que a gente tá errado, porque a gente trocou de igreja, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a dificuldade de encontrar uma nova igreja. Meu nome é Ariane, uma cristã em manutenção. Bem-vinda ao meu canal. Aqui falamos sobre fé, cristianismo e tudo que dá na nossa telha. Então hoje eu queria falar sobre isso. Eu vi um canal maior, bem maior que o meu, diga-se de passagem, falando sobre motivos para você não ir numa igreja ou para você sair da igreja, né? E eu queria trazer alguns pontos de motivos de por que às vezes a gente não fica na igreja. Porque a gente começa... Eu já visitei uma igreja. Porque assim, como eu digo pro meu esposo, você não consegue conhecer uma igreja em um dia. Não dá. Eu não consigo conhecer o funcionamento da igreja, a teologia da igreja, a linha teológica da igreja, como é que é? Eu vi o nome que você falou, confissão de fé da igreja, em um culto. Não consigo. Então já teve igreja que a gente foi por alguns meses, inclusive, e a gente acabou não ficando, né? E então nem sempre que às vezes que a gente vai deixar de ir em algum lugar é por briga, é por desentendimento, é porque você saiu ferido, não. Às vezes são só algumas outras coisinhas que são importantes, mas que você optou, né? Então vamos lá. Depois que a gente passa por mais igrejas, assim, né? Eu falei que eu já comentei aqui, não vou mentir, acho que eu tô na 5ª igreja. Eu esqueci, mas acho que é por aí. E pior ainda, quando a gente sofre no processo de mudar de igreja, assim, o nosso radar fica ligado. Então, quando a gente vai visitar uma igreja, procurando, né? Igual eu falei, existem alguns tipos de desigrejados, né? E os que eu tô querendo falar e querendo fazer essa comunicação entre igrejas e desigrejados é especificamente e primariamente nesses que são aqueles desigrejados que anseiam estar novamente igrejados, estar novamente dentro de uma igreja. Mas o que acontece? Por exemplo, quando a gente sofre, que eu falei, quando a gente sofre é pior. Quando a gente passa por coisas ruins dentro de uma igreja, quando eu vou procurar uma outra igreja, aí eu estou lá visitando, estou lá indo 2 meses, mais ou menos, aí as coisas começam a, dependendo da situação da igreja, por exemplo, se é uma igreja mais carente de trabalho, e você é uma pessoa que trabalha na igreja, sempre trabalhou, você rapidamente vai ser colocada ali para fazer alguma coisa, né? Então, ou as pessoas vão começar a querer saber, querer entender o que você, né? Enfim, as coisas começam a ser, em alguns lugares demora mais tempo, em outros menos, mais, né? Varia. Mas às vezes você começa a perceber um padrão de comportamento dentro daquele ambiente. E se aquele padrão de comportamento é similar a um padrão de comportamento que existia na igreja em que você foi muito maltratada, aquilo provavelmente vai te fazer não voltar neste lugar. Por exemplo, nós ficamos indo em uma igreja, acho que uns 2, 3 meses, 4. Nós tínhamos vários, um bocadinho de tempo naquela igreja e simplesmente a única pessoa que conversava com a gente era o pastor. E ouso dizer que era porque meu pai, eles descobriram que tinha um vínculo, que se conheciam lá de trás, aquela coisa que minha mãe e meu pai conhecem meio mundo, né? Mas, sabe, mas a membresia não vinha conversar com a gente, não vinha. Isso porque a gente
não visitou um dia, a gente continuou visitando, e nada de nada, né? Então, mas você que tá chegando, você que não, gente, não conhece ninguém. Como que eu vou sair me escorando as pessoas? Abram alas que eu quero passar. Não é assim que funciona. A gente não chega metendo o pé na porta invadindo. Entende? Principalmente pessoas como eu, como minha irmã, por exemplo, que eu sei que são pessoas mais introspectivas, mais, né? Esqueci a palavra. Não é introspectiva, é introspectiva? Ah, sei lá. Mas que, né? Eu converso, eu falo, tá? Mas às vezes, enfim, vamos lá, continuando. Então, assim, se eu vejo, por exemplo, também, uma coisa que já me pega, às vezes eu já nem volto mais no primeiro dia, é dependendo do tipo de conversa que o pastor tem no altar. Se eu pego um pastor, eu vou num culto, e eu sou pastor, por exemplo, dando lição de moral no irmãozinho de púlpito, sabe? Tipo, aquele irmãozinho fez uma coisa que ele não gostou e ele começa a descer a lenha, aquele irmãozinho lá no púlpito, ele usa a pregação dele para fazer isso? Ah, não volto. Ah, não volto. Que eu já vi que pode dar errado, sabe? Eu sei onde isso pode parar. É mais ou menos por aí, né? Então a gente meio que percebe alguns tipos de comportamento e a gente, pelas coisas que a gente passou, a gente tem mais ou menos uma noção de onde isso vai dar. E você não quer repetir o erro, né? Outra coisa que faz a gente não querer, por exemplo, que nem eu tô instigando vocês, todo mundo que me assiste, tá? Como eu, buscar aprender mais e mais da Bíblia. Não somos possuidores de todo conhecimento, como eu falei no último vídeo, né? Nós não conhecemos a Deus na sua totalidade, certo? Certo. Mas não quer dizer que não conhecemos nada, entende? Então, às vezes, você chega numa igreja e você vê como a pregação é rasa. Aí você pensa, não, mas é porque é um culto evangelístico. E às vezes as pessoas, quando o culto é evangelístico, elas fazem um culto mais simples para alcançar os visitantes. Tá bom? Aí vai para o culto onde só tem membro da igreja. Um culto em que era para ser um estudo bíblico, talvez, ter um aprofundamento. E você olha aquilo e você só vê coisa rasa. Gente usando referência de livro antibíblico para falar de coisa da Bíblia. Não que você não possa ler, a gente pode ler o que a gente quiser, mas a gente tem que ter filtro, sabe? E o que é de Deus é de Deus. Eu gosto de falar assim, tem coisa que não se mistura. Tem coisa, na minha cabeça, tem coisa que não se mistura. É água e óleo. Né? E Cristo é isso. É água e óleo com muita coisa. Né? Então, assim, você vai vendo que existe as águas ali só dão nos tornozelos. Você nunca vai mergulhar. Porque uma vez eu vi acho que era uma conferência, uma coisa assim, que tinham vários pastores de renome reunidos e tal. E um deles falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim que deixa eu ver se eu anotei aqui. A pregação é o teto da igreja. Que a igreja nunca vai ir mais fundo no conhecimento de Deus do que a pregação do pastor. Porque é ali, né? Inclusive tem muitos pastores por aí, muitos líderes por aí que não querem que seus liderados estudem, né? Aqueles que gostam muito de frisar a parte que a letra mata. Então eles gostam muito que seus liderados não estudem, porque assim fica mais fácil manipulá-los. Entende? Então, eu não vou além daquilo, porque eu não quero que a pessoa estude, não quero que ela saiba mais, então eu vou sempre segurar ela para baixo. É um teto assim que pesa, que não me deixa, né? Então, se o teto é muito alto, né? Assim, eu acredito que o pastor, ele teria que saber mais que a gente. Mas, digamos que por um ou outro motivo, ele não é tão conhecedor assim.
Mas aí eu parto do seguinte princípio. Você optou, você escolheu. Porque por mais que a gente fale que tem o chamado, que Deus que chamou, que isso aqui, mas você optou por dizer sim a esse chamado. Você precisa estudar. Você precisa estudar mais do que os seus liderados. Para que quando eles estudem, você saiba responder os questionamentos deles. E não o contrário, e não você sufocar o estudo deles para que você não tenha o perigo de ter que ser questionado e não saber dar resposta. Sabe? Inclusive, pode até fazer se pegar pessoas, por exemplo, as lideranças da igreja e fazer estudar junto com eles. Se você tem uma defasagem de estudo, né? Não é, por exemplo, não se tornou pastor por meio de um seminário, né? Como é comum em algumas denominações. Então, não, né? Não fiquemos em águas rasas, né? Busquemos nos aprofundar cada vez, né? Mais fundo na palavra. E o trauma como proteção, ó. Se eu vejo sinais de coisas que eu já passei, não fico para pagar o preço. Isso não é falta de fé, é responsabilidade com a própria perdão. Saúde espiritual. É o que eu falei no vídeo anterior, é autopreservação. Se eu vou num ambiente que eu vejo que, né, uma pessoa fez eu falei que eu não poderia estar indo atender aquela necessidade naquele dia, porque eu tinha, né, eu não poderia. E aí quando a pessoa foi dar, por motivo que só Deus sabe, o porquê, foi dar satisfação para a igreja, que nem precisava, na verdade, mas resolveu dar satisfação para a igreja, a pessoa colocou como que eu não quis fazer aquele trabalho, e não como que eu não pude, como que eu não quis. Você entende que tem uma diferença? Às vezes eu posso muito querer uma coisa, mas eu posso não poder naquele dia, naquele momento. E aquilo aí já me acendeu um alerta. Eu falei, gente, mal cheguei, tô fazendo um favor aqui, tô tentando ajudar. E a pessoa já solta assim, de cara. Eu falei, olha, não vou pagar o preço para ver onde vai parar. Entende o que eu tô querendo dizer? Então existem coisas que elas diferem um pouco de reconhecer padrão, mas ao mesmo tempo elas estão ali junto. Porque eu reconhecer padrão, às vezes eu só não quero uma igreja que seja parecida com a que eu saí. Porque eu saí dela por alguma razão, né? Por exemplo, nunca tive a sensação de pertencimento, nunca senti como fazendo parte de uma família. Eu vou numa igreja que replica esse mesmo padrão. Por que eu vou querer? Eu quero uma igreja que eu consiga me sentir como parte do corpo, não como um espinho da carne. Ai, ai. Mas entende? É diferente de reconhecer um padrão de comportamento no sentido do mais profundo ali, do trauma mesmo, né? Aquele que... Ai, eu falei para uma pessoa a frase que um pastor falou para mim um pouco antes de estourar um problema e eu sair da igreja. E eu contei isso na posição de discipulado, discipulador, discipuladora, de pessoas de confiança, olha as coisas que eu passei, as coisas que eu tive que ouvir. E um dia numa reunião a pessoa fez o favor de usar uma versão atualizada ou levemente modificada da mesma frase, mas é uma frase que tinha a mesma ideia por detrás, sabe? Que mais forte é mais forte, mais fraco é mais fraco, e quem paga o pato é mais fraco. Resumindo assim, né? Eu falei, gente, a pessoa sabe. Ah, ela esqueceu, mas ela reproduziu o mesmo pensamento. Aquilo ali pra mim, quando eu ouvi, eu falei, não, tem uma coisa muito errada acontecendo aqui. Assim, eu vou ter que pagar o preço de novo, vou ter que esperar, sofrer de novo. Você entende? Então, assim, essas coisas
Eu queria que as pessoas, por exemplo, que nunca passaram por essa situação de sair da igreja, de ter os problemas, né? Principalmente daquelas pessoas que têm problemas muito sérios, mais sérios do que os que eu descrevo aqui. Entenda que quando uma pessoa às vezes está em busca de uma igreja, ela já tem toda uma história que ela carrega ali, seja de conhecimento, seja de traumas, seja do que for, ela carrega aquilo. E ela vai sim olhar para aquela igreja que ela está visitando com aquela lente, sabe? E ela, inclusive, pode se equivocar, né? Pode ser que ela ache que aquele lugar vai ser igual aquele anterior, vai ser pior, e na verdade seria muito melhor, né? Mas a gente precisa entender que a gente vai sim olhar para a igreja que a gente está visitando pensando nessas coisas, né? Não tem como, principalmente quando a gente fica calejado, você não quer de novo. Tipo assim, é o machucado sempre no mesmo lugar, porque é sempre a mesma coisa, né? Você não, você tá sarando agora, olha lá, ó, já até saiu a casquinha assim, ó, tá só assim, né? Eu não quero cortar de novo, entende? Eu não quero abrir de novo, ter que cuidar de novo, entende? Então, assim, é as duas coisas, é a compreensão de quem tá recebendo, às vezes, um desigrejado na sua igreja, a compreensão de que ela vai olhar aquelas coisas, ela vai procurar, e às vezes ela vai reconhecer um padrão que ela não quer na vida dela, entende? E você, que, como eu, olha já com essas lentes, nós precisamos, às vezes, dar mais chances para aquele lugar, para aquelas pessoas, para ver se realmente é o que a gente está pensando que é, para ver se não tem, sabe? Não tem chance de melhorar, tudo isso. Mas não se deixe machucar por isso, né? Viu que o trem vai azedar? Sai fora. Mas dê tempo ao tempo, ore, né? Pense com carinho, com cautela, não seja afobado de olhar esses pontos que nós falamos aqui e já tomar uma decisão, né? Calma, vai com calma, né? Às vezes a gente muda de igreja só porque a gente quer mais profundidade, por exemplo. Só por isso. Ninguém nunca fez nada. Você só quer se aprofundar e você achou que outra igreja pode te ajudar nisso mais do que na que você está indo agora. E pronto. É um motivo muito justo, acredito eu, né? Curte, comenta, compartilha, né? Manda lá para aquela pessoa que às vezes você fica perguntando por que você não escolheu uma igreja ainda. Tchau, gente.